Bom, vamos lá então. Continuando o período composto, vimos que existem dois tipos de períodos compostos. Períodos compostos por coordenação e por subordinação. Por subordinação existem a adjetiva, a substantiva e a adverbial. Vimos que as conjunções, os conectivos que iniciam a adjetiva são chamados de pronomes relativos. A que inicia a substantiva são as conjunções integrantes. E a que inicia a oração subordinada adverbial são as chamadas conjunções subordinativas. Então aqui a gente já começa a ter a nomenclatura, aquela nomenclatura tão grande, tão extensa, já começa a ser definida por aqui. Período composto, conjunto de orações. Então, oração subordinada adverbial. E aí existem vários tipos de subordinadas adverbiais. Vimos que a diferença entre subordinação e coordenação é que a coordenada, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Uma oração não é função sintática da outra. Já nas subordinadas, as orações, elas são funções sintáticas umas das outras. Elas exercem funções sintáticas umas nas outras. A adjetiva exerce a função sintática de adjunto nominal e de reposto. As substantivas de sujeito, predicado, que seria predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta. E as adverbiais, várias circunstâncias adverbiais, como tempo, causa, consequência, por aí vai. Primeiro que a gente vai ver, a subordinada adverbial causal. Ela vai exercer a função sintática de causa. A causal, ela é muito parecida com a oração coordenada explicativa, porque envolve aí uma noção de causa e consequência, fatos que vêm antes e fatos que vêm depois. Vamos ver aqui algumas diferenciações, algumas coisas que vão ajudar a gente a diferenciar a oração subordinada adverbial da oração coordenada explicativa. Primeiro, três conjunções chaves, três conjunções, vamos dizer, padrões das subordinadas adverbiais. São as conjunções subordinativas causais, visto que, já que e uma vez que. Então vamos lá, a oração vai ser classificada como oração subordinada adverbial. A conjunção, o conectivo, o elo coesivo que inicia essa oração é chamado de conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa causal, visto que, já que, uma vez que. Mas basicamente é já que. Você conseguindo trocar a conjunção por já que, caracteriza como uma conjunção subordinativa causal. Primeira frase. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Então, verbo ficaram, verbo foi. As ruas ficaram alagadas. Está sendo ligado por a chuva foi muito forte pelo conectivo porque, pela conjunção porque. Eu consigo trocar essa conjunção porque pela conjunção padrão, já que, uma conjunção subordinativa causal. Repara o seguinte, o que vem primeiro? A rua ficar alagada ou uma chuva forte? Pela lógica, o que vem primeiro é uma chuva forte. Então, o primeiro fato é a chuva forte. A chuva forte é a causa do alagamento da rua. Ou seja, a oração que possui o conectivo, a conjunção, ela é o fato principal, quer dizer, o primeiro fato a ocorrer, e a oração principal é o segundo fato a ocorrer. Logo, se é o primeiro fato, é a causa. Oração subordinada adverbial causal introduzida por uma conjunção subordinativa causal, porque dá para trocar por já que. Beleza? Bom, agora a segunda frase, repara. Choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas. Repara que agora a chuva, ela veio na primeira oração. Verbo chover aqui e o verbo estão na segunda oração. Logo, o primeiro fato veio na oração sem o conectivo. O conectivo, o elo coesivo, está agora na oração que possui o segundo fato. Esse segundo fato vai ser a explicação. Choveu durante a noite, eu afirmei.
Por que eu afirmei isso? Eu consegui afirmar porque eu verifiquei que as ruas estão molhadas, ou seja, a explicação dessa afirmação é o segundo fato, as ruas estão molhadas. Como choveu, as ruas ficaram molhadas. Eu afirmo que choveu e explico essa afirmação pela segunda oração, as ruas estão molhadas. Como o segundo fato é o que possui conectivo, é essa oração que vai receber a nomenclatura. Neste caso, como é uma explicação, consigo trocar pelo conectivo pois, a explicação ela está dentro da oração coordenada, está dentro desta oração, que nós ainda não vimos, vamos ver daqui a pouco. E dentro das coordenadas existe a coordenada explicativa. A nomenclatura é diferente, oração coordenada sindética e explicativa. Sindética porque possui síndeto, síndeto é a conjunção. E aqui não possui a conjunção, é oração coordenada assindética, porque não possui o síndeto. A que possui o síndeto, que é a conjunção, ela é uma conjunção explicativa, logo, oração coordenada sindética explicativa. Segundo fato, então, tendo conectivo, explicação. Primeiro fato, tendo conectivo, causal. Beleza? Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Verbo deixe, uma oração. Verbo ser, no caso aqui, terceira pessoa, é, flexionado como é, na segunda oração. Conectivo, conectivo que, consigo trocar esse conectivo por pois. Aqui tem uma outra característica que a gente pode colocar, pode considerar, pode caracterizar como explicativa. Qual é essa característica? O verbo da primeira oração no imperativo. Sempre que o verbo da primeira oração vier no imperativo, a segunda oração, possuindo o conectivo, vai ser uma oração coordenada explicativa. Deixe em paz meu coração, pois ele é um pote até aqui de mágoa. Eu afirmo isso aqui, na verdade, eu ordeno isso aqui, explicando a segunda oração. Eu ordeno a primeira frase, a primeira oração, e explico a ordem, o porquê que eu estou dando essa ordem, pela segunda oração. Então, repara que a oração que possui o conectivo não é a causa. Não é a causa de deixar em paz meu coração. A pessoa não vai deixar em paz meu coração por ele ser um pote de mágoa. Não, eu estou explicando. Você vai deixar em paz meu coração e você vai deixar por causa disso, disso e disso. Este é o motivo, esta é a explicação pela qual eu estou te dando esta ordem. Tem imperativo, que é ordem, na primeira oração. A segunda oração com o conectivo, então, será uma oração coordenada explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. A primeira, que não possui o síndeto, não possui a conjunção, oração coordenada assindética. As duas últimas frases agora. Já que você não vai, eu vou. Um verbo vai e outro verbo vou. Repara que aqui a oração ela está invertida. A oração com o conectivo, com a conjunção, ela veio primeiro. E essa conjunção, uma locução conjuntiva caracteristicamente causal. Então, pela conjunção, eu já consigo identificar de cara que é uma oração subordinada adverbial causal, introduzida pela conjunção subordinativa causal. Repara, a causa de eu não ir é que a pessoa não vai. Causa, consequência. Já que você não vai por esta causa, então eu vou. Como a consequência não possui conectivo, quem possui conectivo é a oração que possui a causa, então a oração que vai receber a classificação é a primeira, que possui conectivo, oração subordinada adverbial causal. E a que não possui conectivo é chamada de oração principal. Então, repara, nas adverbiais, a que não possui conectivo, oração principal. A que possui conectivo, recebe a classificação, oração subordinada adverbial, no caso aqui, causal. Oração subordinada adverbial causal, mesmo vindo antes, o que importa é que ela é iniciada pelo conectivo. E a que não possui conectivo, oração principal. Saímos rapidamente, visto que estava armando um temporal. Verbo, saímos. Verbo, locução verbal, estava armando. Dois verbos, duas orações. Cada oração tem o verbo. Quantidade de orações, quantidade de verbos é a quantidade de orações no período.
Período é o conjunto de orações. Saímos rapidamente. Não tem conectivo. O conectivo está iniciando a segunda oração, visto que estava armando um temporal. Qual que vem primeiro? O sair ou armar um temporal? Primeiro vem o armar o temporal, eu verifico que vai chover, então eu falo, vou sair, vou embora. Logo, a causa de eu ir embora é que está armando um temporal, visto que é uma locução conjuntiva caracteristicamente causal. Logo, isso me dá confirmação de que este fato vem primeiro que o da primeira oração, sendo uma causa iniciada por uma conjunção subordinativa causal. Logo, o que a gente tem que saber? Saber identificar conjunções subordinativas características de cada classificação e saber alguns elementos característicos de diferenciação de orações. Identificar duas orações, os verbos, saber separar um conectivo, e aí sim a gente consegue verificar a semântica e a sintaxe junto e através da morfologia também com a conjunção. Beleza? Então basicamente é isso, oração subordinada adverbial causal.